paranormais, que são fenômenos que antecederam a Kardec. Mas vamos nós ver o que estava acontecendo na Europa em torno de 1850. Quem é que eu uso? Então, em torno de 1850, instalava-se na Europa toda o movimento materialista. O que tinha acontecido é que o materialismo absoluto, ele estava substituindo as religiões dogmáticas. Então, a ideia do materialismo é simples. A matéria e o seu movimento é a origem do universo. Deus está morto, não existem espíritos, não existe alma, não existe plano espiritual. Essa é a ideia materialista. E isso por quê? Porque isso foi um contraponto àquelas doutrinas religiosas que apresentavam dogmas, as religiões dogmáticas. E por que chegou o materialismo tão extremo nessa época? Até dá para entender isso. O Louis Pasteur, ele chegou a dizer, bem antes disso, 100 anos antes, ele chegou a dizer que pouca ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima de Deus. E é exatamente isso que estava acontecendo nessa época, pouca ciência. A ciência estava engatinhando, as investigações recém-iniciavam. Senhores, vejam que o telégrafo foi inventado nessa época, o raio-x foi um pouquinho depois, a locomotiva a vapor deu a primeira viagem de 6 milhas, o carro foi feito, o primeiro carro nessa época. Senhores, imaginem as pessoas saindo de casa em Paris, de manhã cedo, olhando para os céus, e estava um balão dirigível voando em torno da cidade. Isso para eles era uma novidade extraordinária. Então as pessoas ficavam muito entusiasmadas com o materialismo, com a matéria, com as invenções. E aí largaram totalmente a ciência, a religião de lado. Então a ideia geral era essa: Deus estava morto. O plano espiritual, um grupo de psicólogos, psiquiatras, antropólogos do plano espiritual estava sabendo que isso iria acontecer. Que ia haver uma virada de fio, e aconteceu essa virada de fio. Do mundo totalmente subjugado pela religião, passava por um mundo totalmente dominado pela matéria. O que o plano espiritual fez? Liberou os espíritos zombeteiros e brincalhões a fazerem estripulias na face da terra. E eles fizeram, nós temos notícia de que eles fizeram bastante confusão nos Estados Unidos, na Rússia, em toda a Europa. Aqui no Brasil não temos notícias por escrito, mas Rússia, Estados Unidos e Europa aconteceram isso, especialmente um fenômeno que chamou a atenção era o fenômeno das mesas girantes. Mas não era só isso, existiam fenômenos de levitação, fenômenos de materialização, visão à distância, previsão do futuro, tudo isso estava acontecendo, mas assim, muito disseminado na sociedade. Não se via uma reunião social na Europa, uma festa de aniversário, uma festa de casamento, uma reunião em que o pessoal não brincasse com a brincadeira realmente da mesa girante. As pessoas ficavam gravemente sentadas em torno de uma mesa, se concentravam e a mesa começava a girar. E até respondia perguntas. Alguém perguntava quanto é mais 2 mais 2, e a mesa batia 4 vezes. É claro que aí começaram a colocar letrinhas em torno da mesa, para a mesa começar a formar palavras e frases. E os senhores conhecem isso. Uma corruptela disso é a brincadeira do copo que se fala até hoje. Os materialistas se insurgiram contra isso e queriam explicações materialistas para isso que estava acontecendo. E o plano espiritual tinha um propósito, liberou esses zombeteiros e brincalhões exatamente para chamar a atenção da humanidade que existiam verdades espirituais além das verdades materiais. E conseguiram chamar a atenção. E os materialistas ficaram indignados, estavam à procura de explicações materialistas para isso. E é claro que o clero estava contra isso também, porque isso poderia significar que haveria
condições de uma comunicação entre dois planos, espiritual e material, em que o plano não aceita. Este é o momento em que o Kardec, nesse momento, publica o Livro dos Espíritos. Você imagina? 1957. Ele publica o Livro dos Espíritos com 501 perguntas e 501 respostas. 2 anos e meio depois, ele publica a segunda edição, que é a que os senhores têm hoje, aí, com 1019 perguntas e 1019 respostas. Mas os senhores imaginem a posição do Kardec. Ele estava sozinho no mundo. De um lado, os religiosos falando mal dele. Do outro lado, os materialistas criticando. Ele estava sozinho. Ninguém estava ao lado dele. E ele coloca nesse livro dos Espíritos e também no livro dos Médiuns, que existem realmente 3 tipos de fenômenos que deveriam ser explicados. Os fenômenos que ele chamou de mistificações, os fenômenos que são da alma do encarnado e os fenômenos que são espíritos, provocados por espíritos. Isso o Kardec nos coloca. E o que são mistificações? As mistificações são isso que se faz até hoje. Imagina, pega uma cadeira, coloca uma barrinha de ferro debaixo da cadeira, coloca o ímã lá em cima e liga o sistema de formação do ímã e a cadeira sobe. Uma levitação. Claro que não é. Isso é um fraude. Outros botam um copo lá com um fiozinho e ficam puxando o fio e fazem uma movimentação dos objetos. Isso não é fenômeno paranormal. Isso é uma mistificação. Isso é um fraude. Mas ele disse que existiam ainda fenômenos provocados pela alma do encarnado, é claro, né? E fenômenos espíritas. Mas a sociedade científica, indignada com esse espírito, com o espiritismo nascente, propõe a alguns cientistas da época que expliquem essas coisas que estão acontecendo. O que é essas mesas? O que são? Qual é a origem das mesas girantes? Da levitação, dos fenômenos do poltergeist. Então, onde é que tem isso? E aí surge na Europa, claro, um senhor chamado von Hartmann. Não é preciso dizer que ele é alemão. Von Hartmann. Ele é um cientista de renome e muito inteligente. Ele escreveu um livro, O Poder do Inconsciente. Esse livro, ele toca em assuntos que se pressupõe que mais tarde Freud tenha se baseado nas ideias dele para publicar a teoria, a interpretação dos sonhos, que é o início da psicanálise na face da Terra. Então, se supõe que o Freud tenha se baseado nas ideias dele. E esse von Hartmann se dedicou ao estudo desses fenômenos que estavam acontecendo em toda a Europa. Ele visitou médiums, ele trouxe médiums para a casa dele. Então ele fez uma série de experiências e chegou à seguinte conclusão: todos esses fenômenos, sem exceção, são causados pelo inconsciente da pessoa. Como é que é isso? É o seguinte: todos nós temos um consciente. O que é o consciente? O consciente é exatamente aquilo que nós temos consciência. Então, alguns estão sentados, alguns estão sentindo calor, alguns estão fazendo cálculo de quanto tempo vai demorar para chegar em casa, outros estão preocupados com o IPTU que não foi pago. Isso é o nosso consciente. Mas nós temos, todos nós, um porão do qual nós não temos acesso. E esse porão é chamado de inconsciente. Ele é muito maior do que o consciente. E o que tem nesse inconsciente? Nesse inconsciente tem a memória de tudo que aconteceu conosco
desde a formação da placa neural intrauterina. A placa neural se forma a partir do 20º dia, mas ela se completa na 20ª semana de gravidez. Então, a partir da 20ª semana de gravidez, então intrauterino, supõe-se que aquela placa neural possa armazenar memória. E que memória ela vai gravar? Tudo o que acontece com aquele feto. Então essas coisas todas ficam armazenadas em forma de núcleos aqui. Essa memória fica armazenada em forma de núcleos. A pessoa vê um filme e nunca mais vai se lembrar daquele filme, mas fica no inconsciente. A pessoa passou por uma emoção muito grave, não vai se lembrar mais daquilo quando ficar adulto, mas ficou a memória do inconsciente. Então o que ele diz? Que em certos casos, em certas pessoas, acontece um brotamento espontâneo de uma memória dessas que está aqui retida no consciente. E a pessoa passa, por exemplo, a escrever o que aconteceu aqui. E isso é de ser psicografia. Na outra oportunidade, uma memória dessas vem para cá e ele começa a falar sobre isso aqui que aconteceu. Então, o que eles dizem? Isso é psicofonia. Isso o Hartmann dizia, isso é absolutamente normal. Mas ele não está errado. Ele não está errado porque os senhores imaginem o seguinte: o que é um ato falho? Um ato falho é alguma coisa que eu disse, por exemplo, não, nem pensei, não passou pela minha razão. É algo que veio do inconsciente, brotou do meu inconsciente, passou para o meu consciente, eu disse, depois até me arrependi, mas não disse, acho que tinha dito. E os psiquiatras hoje utilizam, uma das técnicas de análise da pessoa é a análise dos atos falhos, exatamente porque tu analisando os atos falhos, tu vai analisar o que tem aqui dentro. Então ele não estava errado. Mas aí perguntaram para ele, sim, então está explicado todos esses fenômenos que acontecem com a pessoa, mas como é que pode explicar que o objeto se move longe da pessoa? Ah, bem, existe uma força nervosa que a pessoa tem, que ela joga sobre aquele objeto e o objeto se movimenta. Bem, ninguém acreditou muito nisso, até porque é difícil acreditar na tal de força nervosa. Mas era uma explicação que o pessoal estava esperando. Então aquilo foi como açúcar no mel, era o que eles esperavam. O espiritismo estava derrotado. Todos os fenômenos paranormais estavam explicados segundo von Hartmann, sobre a teoria do von Hartmann, e ninguém poderia contestar a ciência. Então esquecemos o Kardec, esquecemos a doutrina espírita, esquecemos Deus, alma, espírito, esquecemos tudo. No entanto, na Europa, na mesma época, existia um russo chamado Aksakov. Com esse nome não dá para dizer, não dá para deixar de reconhecer que era russo. Era russo, mas se formou na Alemanha. Fez todo o curso de graduação e pós-graduação na Alemanha. E ele não era exatamente um amigo do von Hartmann. Aliás, eles tinham algumas rusgas e eles podem ser considerados desafetos. E o Aksakov disse assim, mas eu vou estudar os mesmos fenômenos que o Hartmann estudou. E eu vou apresentar para vocês uma outra forma de interpretar essas coisas todas. E ele estudou, e ele era um cientista, ele trouxe muitos médios, até famosos naquela época, médios até que tinham passado pelo Kardec. Ele trouxe para o laboratório dele, analisou, fez muitas experiências e escreveu um livro, O Espiritismo. Esse aqui escreveu o Espiritismo. O von Hartmann escreveu o Espiritismo detratando toda a doutrina espírita. E o Aksakov escreveu um livro chamado Animismo e Espiritismo. Nesse livro, são 2 volumes. No primeiro livro ele traz toda a teoria dele e no segundo ele traz todas as experiências que ele fez. Essa publicação é ainda hoje
um manual das ciências espiritualistas, tanto para a doutrina espírita como para os outros. Os médiuns têm a obrigação de ter esse livro em casa e estudar esse livro. O que ele disse? Existem realmente fenômenos que são provocados pela alma do encarnado. E esses fenômenos são de dois tipos. Tem fenômenos que brotam do consciente para o consciente e ficam no limite do corpo da pessoa, por exemplo, psicografia e psicofonia. Esses fenômenos ele chamou de personismo. E tem um outro fenômeno que é da alma da pessoa, mas se estende até fora da pessoa e pode fazer uma cadeira se movimentar. A esse fenômeno ele chamou, que é um fenômeno magnético, ele chamou de animismo. Os médiuns nessa sala que trabalham em mediunidades devem pensar que o Kardec usou a palavra animismo. O Kardec não usou em nenhum momento a palavra animismo, nunca. Ele usou fenômenos da alma. Agora, esses fenômenos, personismo e animismo, são fenômenos que ocorrem sem a presença de espíritos. E por isso ele publica no início do livro algo que ninguém pensou que ele ia fazer. Uma espécie de carta de agradecimento ao von Hartmann. Sr. von Hartmann, eu agradeço o livro que o senhor escreveu, porque me chamou a atenção que realmente existem fenômenos que não são provocados por espíritos. Agora o senhor está errado numa coisa. Existem fenômenos que são provocados por espíritos, e o senhor não estudou isso. Então ele colocou agora fenômenos que são causados por espíritos, e aí ele, com espíritos, e ele chamou esses de mediúnicos. Agora eu queria que os senhores notassem o seguinte: essa briga entre o von Hartmann e o Aksakoff durou quase 20 anos. Para chegar a que conclusão? Quais as conclusões que eles chegaram? As mesmas do Kardec. Deram voltas e voltas durante 20 anos para chegar às mesmas conclusões que o Kardec já tinha alertado, que era isso mesmo. Atualmente, nós não usamos essa palavra personismo. Nós usamos essa palavra como tudo animismo. Mas é o seguinte, eu peço que os senhores notem. Uma pessoa senta, se concentra e escreve uma carta, uma psicografia. Esse fenômeno é provocado por um espírito ou não? Pode ser e pode não ser. O mesmo fenômeno pode ser provocado pela alma do encarnado, como pode ser provocado por um espírito. Como é que vai distinguir? Nunca saberás. Não vai dar para saber. É muito difícil saber isso. É preciso um treinamento muito grande para saber isso. E por isso os centros espíritas colocam à disposição daqueles que querem se tornar praticantes da mediunidade 3 anos e meio de estudo da mediunidade para poder controlar isso direito. Não existe a propósito de desenvolver a mediunidade. A mediunidade é uma configuração orgânica. A pessoa nasce com aquilo ou não nasce sem aquilo. Não. Ninguém aumenta ou diminui a mediunidade. Isso não existe. Isso é uma ficção científica. O que acontece é que alguns educam essa mediunidade e usam essa mediunidade em benefício dos outros. E outros não educam. É o problema. Bem, visto isso, agora é que nós vamos falar sobre o que interessa na reunião de hoje. E a gente começa com um alerta. Corre nos meios espíritas, mesmo dentro dos seguidores espíritas, uma ideia completamente equivocada de que mediunidade é espiritismo. Tem nada a ver com isso.
Como também a água fluidificada não é espiritismo. Como também o passe não é espiritismo. A mediunidade, o passe, a água fluidificada são técnicas que a doutrina espírita utiliza. Mas se um médium causa fraude, a doutrina espírita está fora disso. Isso é um problema de um médium. Então a mediunidade não tem nada a ver com isso. E de mais a mais, algo que todos devem saber é que a mediunidade não é uma prerrogativa da doutrina espírita. Existem médiums na Igreja Católica, na Igreja Protestante, na Igreja Luterana, nos evangélicos, na prisão, na universidade, na NASA. Existe médium em todos os lugares. Nós não somos privilegiados. Mas por que se fala tanto, se associa tanto a mediunidade com o espiritismo? Exatamente porque dentro da doutrina espírita é o único meio de educar a mediunidade. É o único lugar onde nós educamos a mediunidade, damos importância para ela. Agora, a mediunidade ocorre em todos os lugares. E não venham dizer que existem mais médiuns dentro da doutrina espírita que entre os evangélicos. Ninguém sabe isso. Como é que nós vamos saber se existe mais aqui do que lá? Nós não somos privilegiados. Deus não privilegia ninguém. Agora, nós levamos muito a sério a mediunidade. Isso sim. Essa é a grande diferença. E nós levando a sério, nós temos que educar essa mediunidade para que ela possa ser utilizada em benefício dos outros, tanto encarnados como desencarnados. É bom que se diga isso. Bem, mas vamos supor que alguém faça uma psicografia e vem assinada com um nome qualquer. Como é que nós vamos saber se aquilo é verdadeiro ou não? Porque vamos reconhecer uma coisa. Todos aqui devem conhecer um amigo que é brincalhão, que gosta de fazer piadas, que ri das próprias piadas, que gosta de zoar, que gosta de fazer brincadeira, que gosta de se divertir com os outros. Quando ele morre, o que vai acontecer com ele? Nada. Ele vai continuar exatamente como ele era aqui. Então existem espíritos brincalhões, zombeteiros, fraudadores, do outro lado também. E eles podem querer fazer brincadeira conosco. É isso que nós temos que botar na cabeça. O espírito é como qualquer um de nós, e eles colocam as manifestações que eles quiserem. Eu vou dar um exemplo. Uma equipe da FEB foi visitar vários centros espíritas no interior de São Paulo, e em um dos centros essa equipe ficou extasiada com o fato de que as pessoas que tomavam passe entrando, as pessoas entravam por uma porta, tomavam passe e saíam por outra porta. E o centro era muito iluminado. As pessoas entravam, quando saíam com um pequeno brilho na cabeça. Esse passe deve ser alguma coisa extraordinária. Esse passe deve ser alguma coisa do outro mundo. Esse centro aqui atingiu um grau de sofisticação que nenhum centro do mundo conseguiu. Aí foram perguntar para o presidente da casa: o que acontece que as pessoas saem do passe com brilho na cabeça? Nós recebemos por psicografia uma ordem de quando as pessoas entram para tomar o passe, antes de tomar o passe tem que colocar uma gota de óleo de soja na cabeça, para que os fluidos grudem na pessoa. E eles acreditaram. E os participantes lá acreditaram também. Isso é verdade. Não é preciso dizer que os espíritos que tinham comunicado estavam rolando no chão de tanto rir. Vocês vejam? E para não dizer que isso acontece com todos nós, conosco só, aconteceu com Kardec. E o Kardec contou isso. Na época do Kardec,
não existiam centros espíritas, existiam casas onde se faziam reuniões mediúnicas. E numa certa casa ele foi uma noite, e quem recebeu ele foi a dona da casa, que estava muito triste, chorosa, e ele perguntou o que tinha acontecido. Eu perdi meu animal de estimação, morreu. E é um cachorrinho? Não, era um passarinho. Mas o que aconteceu? O passarinho tinha dado a ninhada dele, estava numa gaiola, e eu não sei como a gaiola abriu, os passarinhos, os filhotes caíram no chão e o gato comeu os filhotes. Aí a passarinha desceu para defender os filhotes e o gato comeu a passarinha também. Então agora eu estou sem os filhotes, sem o passarinho, estou muito triste, muito acabrunhada, não sei o que eu vou fazer. Ela tinha calma. Aí o Kardec até nem deu muita bola para aquilo, aí foram fazer a reunião. Então se reuniram, se concentraram, mas a dona da casa não aguentou. Eu invoco o espírito da passarinha. E invoco 3 vezes. Aí começa com aquelas coisas meio esotéricas. 3 vezes, 3 ou 7 sempre, né? Invocou, o Kardec até achou muito estranho aquilo, e aí um médium deu passagem para o espírito da passarinha. E aí o responsável pela reunião pergunta, mas quem é você? Eu sou o espírito da passarinha. Eu estou muito triste, estou muito abalada, porque aquele gato cruel comeu meus filhotes, eu fui defender meus filhotes, ele me matou também, isso é uma crueldade, Deus não existe, e fez uma preleção danada. Terminado a preleção, o Kardec olhou para todos assim, perguntou, mas isso é uma brincadeira? E ele estava meio irritado com isso. Aí o mentor espiritual daquela reunião se manifestou. Disse, senhor Kardec, que isso lhe sirva de lição. As comunicações dos espíritos têm o mesmo nível da moralidade deles, que é igual a de vocês encarnados. Você acaba de ser vítima de uma mistificação grosseira e você chegou a acreditar. Vocês vejam como são essas coisas. E a partir daí, o Kardec tomou muito mais cuidado ainda quando ele recebia as comunicações espíritas. E aí a gente pergunta, sim, mas como é que eu vou saber se uma comunicação é verdadeira ou não é verdadeira? Se é um fraude ou não é um fraude? Bom, eu tenho 2 notícias para os senhores. Uma delas é que é possível saber. E a segunda é que só tem uma forma de saber. E nós temos a ferramenta, a inteligência. É só dessa maneira. Não existe outra maneira. Então, se alguém se comunicar dizendo que é o Calígula, que é o Nero, que é o Alexandre o Grande, que é a Cleópatra, primeiro, isso seja muito provavelmente é um fraude. Se alguém se comunicar utilizando palavras pomposas, rebuscadas, uma linguagem polada, vocês torcem tudo isso aqui, não saiu uma gota, é porque é fraude. Se alguém começa a fazer previsões, olha, no dia 3 de janeiro, às 2 horas da tarde, vai cair um avião assim, pode escrever que é mentira, que é fraude. Então existe uma série de regrinhas que tem que passar para a nossa inteligência, que isso, a gente não pode aceitar essas coisas. Agora, as pessoas em estado emocional alterado porque perderam um familiar, elas são muito sensíveis. Por exemplo, se vocês quiserem me contratar para eu dar uma carta psicografada, entre aspas, para as pessoas que perderam um parente, eu vou dar um review, o pessoal vai acreditar. Sabe o que eu vou escrever? Eu vou escrever uma carta para todos. Eu fico muito triste na separação, mas eu estou feliz agora. Eu espero que vocês estejam felizes. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou ficar bem e eu vou dar uma proteção para vocês. Não, serve para todos. Então isso não tem sentido. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Toda mensagem tem que passar pelo crivo da razão. O crivo da razão é a expressão que o Kardec usou.
E nesse rol de acontecimentos, estão aí dezenas de livros escritos com toda a pompa e circunstância de livros psicografados que contêm muitos erros. E nós temos que saber escolher os livros. E quando a gente encontra um erro num livro, larga o livro. Porque, como disse o Kardec, mais vale rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então nós temos fraudes causadas pelas pessoas encarnadas que usam um ímã numa cordinha. Nós temos fraudes causadas pelos espíritos, que dizem coisas absurdas e a gente aceita. Mas uma coisa que os senhores têm que levar em conta, que é um caso especial. Este fenômeno aqui não é um fenômeno mediúnico, que não tem espírito envolvido, mas não é um fraude. Veja só, isso nós temos que levar em conta. Então, o fenômeno que nós chamamos de anímico, que é um brotamento que existe no nosso inconsciente para o nosso consciente, não tem espírito envolvido, então não é um fenômeno mediúnico. E aí, todo mundo sabe. Mas não é um fraude, porque ninguém está tapeando ninguém. Está simplesmente vindo uma memória do inconsciente para o consciente. Bem, senhores, essa foi a mensagem do noite de hoje. Obrigado.